Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. Estou aqui para trazer para vocês as últimas atualizações do impeachment. Vou trazer o que acontece em frente ao Parque São Jorge neste momento aqui para vocês. Vamos falar também sobre Vila Sante. Será que pode ser reforço do Corinthians? Vou te contar as novidades também sobre esse jogador. E será que Memphis Depay fica no Corinthians em caso de impeachment de Augusto Melo? Vou trazer todas as atualizações para vocês, tá? Já peço humildemente, deixe o seu like, não se esqueça e se inscreva no nosso canal para vir fazer parte desta família. Fiel, chega de enrolação, vamos falar de Corinthians, tá? Estou aqui para trazer atualizações para vocês referente ao impeachment. Fiel, o Corinthians hoje, para quem não entendeu ainda, passa por um dos dias mais importantes da sua vida, que é a permanência ou não do nosso presidente Augusto Melo, que terá em votação hoje no caso da Vaidebet sobre comissões, tá? Em que o presidente está sendo acusado aí de fazer parte disso, tá, Fiel? Em outras palavras, nem o inquérito policial foi terminado e o Conselho Deliberativo já tem um inquérito deles, né? Eles já querem tirar o Augusto Melo, que investigado está sendo, não foi condenado, nada. Inclusive, o Augusto Melo vem fazendo um trabalho espetacular no Corinthians, valorizou a camisa do Corinthians, trouxe grandes recursos financeiros para o clube e vem fazendo um trabalho espetacular. Tanto é que não existe hoje um torcedor sequer que está a favor da saída do Augusto Melo. Eu não conheço um torcedor, pelo menos nos comentários do vídeo, eu não vi sequer um comentário dizendo tomara que o Augusto Melo saia. Ninguém. Todos os torcedores estão a favor do Augusto Melo. E não é diferente com a Gaviões da Fiel, que está em peso em frente ao Parque São Jorge, com faixas dizendo não haverá golpe. Augusto Melo, estamos com você, e realmente estamos, porque é um presidente que colocou o Corinthians de novo no mapa do futebol brasileiro, é um presidente que colocou o Corinthians aí como protagonista novamente. Hoje o Corinthians é candidato a título, hoje dá gosto do torcedor ir no estádio ver o Corinthians jogar, dá gosto de sentar em frente a uma televisão e ver o Corinthians jogar, graças ao Augusto Melo. O Corinthians ficou 16 anos na mão da renovação e transparência, e nos últimos 6, 7 anos o Corinthians foi totalmente, vamos dizer assim, hostilizado, né? O Corinthians se queimou no mercado da bola, passou a não ser aí mais, vamos dizer assim, passou a não ter mais chances de títulos, perdeu seu protagonismo em todos os campeonatos, tá? Após 41 anos foi eliminado de fase de grupo de Libertadores, quase fomos eliminados com um time de Série C na Copa do Brasil, que teve aquele negócio do Cuca, que depois o Cuca saiu, enfim, só cagadas, renovação e transparência fez o Corinthians, e hoje eles querem tirar à força o Augusto Melo da presidência, não de forma democrática, torcedor, mas de forma corrupta, no golpe, tá? No tampão. Querem tirar o Augusto Melo à força porque sabem que na forma democrática, no jeito certo, que é a votação presidencial que acontece aí final de 2026, eles não têm condições de tirar. Então querem tirar na força do ódio, tá, Fiel? Esses corruptos, esses canalhas, chamado renovação e transparência, que inclusive estavam prometendo cargos, tá? Cargos para conselheiros, para quem votar contra Augusto Melo, eles estavam oferecendo cargos no Corinthians aí, mais importantes que seria do que o conselho, certo, Fiel? Então hoje teremos o dia mais importante da história do Corinthians, que é a continuidade de um presidente, que pelo menos até o momento, tá? Pelo menos até o momento tem sido um ótimo presidente. Querem tirar do cargo um presidente que devolveu de novo aí a alma corintiana para o Esporte Clube Corinthians Paulista, certo, Fiel? Então serão 302 votos dos conselheiros, em que se o Augusto Melo tiver a maioria dos votos, já se encerra e nem precisa ter segunda votação. Caso o Augusto Melo perca, ele já é afastado de forma temporária do cargo, ele já é afastado hoje do cargo de presidente e assume o vice Osmar Stable, até a segunda convocação do presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior, tá? Aí quando tiver a segunda votação, os sócios vão votar e se tiver a maioria do voto dos sócios, o Augusto Melo retorna à presidência. Mas ele deve ficar, se perder, aí mais de um mês afastado até a convocação para a segunda votação. Certo, Fiel? Entendido essa parte do impeachment? Espero que sim. Manifeste o seu comentário se você está a favor do Augusto Melo. Eu acredito que difícil teremos um comentário que esteja contra a permanência do Augusto Melo hoje no Corinthians, tá? Em frente ao Parque São Jorge tá uma loucura, tá, cara? Carro, policiamento em força
força máxima, manifestação da torcida, a torcida está apoiando o Augusto Melo, porque hoje o Augusto Melo é o melhor presidente do Corinthians, está, cara, um clima bastante lá pesado, tá? Porque podemos aí perder a continuidade do trabalho de um presidente que vem fazendo bem pro Corinthians e voltar aquele terror, cara. Voltar aquele terror que a gente passou durante 16 anos, com o time brigando para não cair para a segunda divisão, com o time aí passando sufoco, com salários e direitos de imagem sempre atrasados no Corinthians. Realmente uma lástima. Por isso que hoje é o dia mais importante do Corinthians e por isso estou trazendo aqui essa atualização do impeachment para vocês, tá? Fique até o final do vídeo que a gente vai falar sobre Vila Sante, que pode ser novo jogador do Corinthians. Vou trazer essas informações para vocês, tá, Fiel? Então, cara, a torcida lá está em peso a Gaviões da Fiel, inclusive teve até o Rubão desafiando aí a torcida organizada do Corinthians, chamando o Augusto Melo de bandido, dizendo que estão apoiando o bandido, tá? Então, realmente, cara, é um clima que o Corinthians não podia estar vivendo. É um clima que o Corinthians hoje, cara, conseguiu sair de sufocos inimagináveis, tá? Então o Corinthians hoje deveria estar unido, tanto a parte externa quanto a interna, futebolisticamente falando, todos em prol do Corinthians, mas não é assim que funciona. O Corinthians não tem sequer, fiel torcida, um dia de paz apenas. Não tem sequer um dia de paz. É todo dia uma conturbação no Corinthians, tá? Quando o Corinthians consegue se livrar de uma dívida, vem mais empresários com 2, 3 processos. Quando o Corinthians consegue ter uma paz ou uma vitória na justiça ou conseguir parcelar alguma dívida que é da gestão passada, tá? Aí vem impeachment, aí vem falcatrua, aí vem essa mídia podre contra o Corinthians, com matéria no Fantástico um dia antes das eleições do impeachment, né, que seria a votação do Conselho Deliberativo, porque a Globo também tá mordida com o Corinthians, porque o Corinthians não fechou com a Globo, tá? Então ela também tá contra o Augusto Melo, porque o Augusto Melo não quis fechar com essa rede de televisão. Então é um Corinthians contra tudo e contra todos, tá, fiel? É realmente assim que funciona hoje no Corinthians e estou aqui para dar meu apoio ao Augusto Melo, que tomara que termine de forma positiva. Mas se o Corinthians perder hoje, se o Augusto Melo perder hoje, não se desanime, porque a força maior do Augusto Melo está aí nos sócios, tá, fiel? Então, não ao golpe e vamos torcer para o Augusto Melo permanecer na presidência, tá? Fiel, quero trazer um rápido recadinho para vocês aqui, falando sobre Vila Sante. Será que o volante pode ser jogador do Corinthians? Teve 2 portais, tá? Um é o R7 Sports, inclusive, eu quero trazer essa informação aqui para vocês, até com uma forma de crítica, tá? O R7 Sports, por exemplo, ele já deu que o Vila Sante é jogador do Corinthians. Cara, que matéria idiota, tá? Não estou dizendo que é fake news e vou trazer para vocês informações. Ele ainda não está fechado com o Corinthians ou com nenhum outro time, tá? Existe uma negociação entre Grêmio e Palmeiras que se esfriaram e o Corinthians tem interesse na contratação do jogador. Agora, com a chegada do Cuéllar, e o jogador sendo um jogador muito caro para o clube também, que vai disputar só o Gauchão aí e o Brasileirão, então é um jogador que está à negociação, um jogador que o Grêmio pagou 10 milhões aí de euros no jogador, tá, fiel? Um jogador hoje no mercado, que é a seleção do Paraguai no Grêmio, e tem mercado. Hoje ele está avaliado em 15 milhões de euros. Em outras palavras aí, quase 100 milhões de reais, 93 milhões de reais, e tem vínculo com o Grêmio até 2027. São informações que o Corinthians poderia envolver jogadores nessa negociação. Eu vou ser sincero para vocês, se tratando de Fabinho Soldado, eu não duvido nada, porque ele é extremamente competente para negociar. E o Vila Sante é um ótimo jogador. Ele atua como meio-campista e faz a função de volante muito bem. Seria um jogador que cairia muito bem no Corinthians, mas muito bem mesmo, tá? Só que não tem nada fechado, cara. Então por que as pessoas colocam que está fechado? Sendo que são portais importantes, tá? Eu posso até estar enganado aqui, mas é muito difícil o Corinthians estar fechado com o Vila Sante. Primeiro porque hoje é dia de eleições sobre impeachment. Será que o Corinthians fechou um contrato justamente hoje? Eu duvido muito dessa informação. Conversei com as pessoas com que trabalho também, que disseram ao corintianeiro, existe o interesse do Corinthians na contratação do volante, mas não tem nada fechado, tá, fiel? Apenas um interesse do Corinthians na possível contratação de Vila Sante, que é um jogador muito caro, tá? E o Corinthians está com pendências financeiras, está com o salário atrasado, o Corinthians também está com outras situações, com dinheiro de empresários atrasados. O Corinthians não teria 93 milhões ou dividir esses 93 milhões para comprar o Vila Sante, tá?
que existe um interesse, existe uma comunicação que pode envolver troca de jogadores, isso existe, tá, fiel? Mas não está nada fechado com o volante Vila Sante do Grêmio, tá? Existe uma negociação, mas é muito difícil, eu acredito, que o Corinthians feche com este jogador, tá, fiel? Mas a negociação existe. Vamos aguardar e qualquer novidade eu trago para vocês. Não vamos esquecer, fiel, que hoje, tá? Ainda vai ter o terceiro vídeo do canal do Corintianeiro para vocês, tá? Então você não pode perder. Olha só que bom. Já deixa seu like, se inscreve no nosso canal, porque aqui é um vídeo atrás do outro, é uma informação atrás da outra, tá, fiel? Porque depois da votação eu venho com o resultado aqui para vocês e pra gente comentar sobre tudo que aconteceu neste dia de hoje, certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença. Aí vamos ficar ligado aí nessa votação e torcer para que o Corinthians vença essa votação de impeachment, para que o bem vença, para que o Augusto Melo vença. Meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!